O índice que mede a confiança do empresário do comércio caiu pela 11ª vez, registrando em setembro o menor patamar desde o ano de 2011. O reflexo desse pessimismo pode afetar as contratações temporárias de fim de ano. O quadro Momento da Economia de hoje vai explicar melhor sobre isso. Então, para falar detalhes sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Por que está acontecendo isso? O empresário brasileiro está com pessimismo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo faz essa medição praticamente frequentemente esse ano. E esse ano caiu 11 vezes o nível de confiança dos empresários. Isso não acontecia desde 2003, aproximadamente. Então, de setembro para o mês de agosto, teve uma queda de 4,1. Essa medição ela tem uma pontuação de 0 a 200, onde abaixo de 100 é negativo e acima de 100 são cenários favoráveis de intenção do comércio e também de confiança dos empresários. Vamos falar de alguns índices negativos desse ano para a gente ver se isso tem a ver com esse pessimismo dos comerciantes. Alta da inflação, aumento do desemprego, alta do dólar em relação ao real, chegou a passar dos R$4, agora está menos do que R$4. Isso tem influência sobre isso ou é a crise política, essa instabilidade política aí que também leva a esse pessimismo dos empresários? Isso tem tudo a ver. Desemprego, queda da atividade econômica, mas assim, o principal hoje é a questão política, né? O país não avança, o país não caminha e os empresários acabam ficando cada vez mais desconfiados. Para você ter uma ideia, no acumulado de 2014 até setembro desse ano, 12 meses de acumulado, a desconfiança chegou aí a quase 50% dos empresários. O que significa que são eles que investem no mercado interno. E isso está escasso. Só para fazer uma comparação, por isso quando a gente vê reportagens nacionais, quando tem uma notícia política de grande impacto, parece que a Bolsa de Valores tem um reflexo imediato, para cima ou para baixo. É mais ou menos isso que está acontecendo com esse pessimismo do empresariado, ou seja, o que está acontecendo em nível da política brasileira tem mexido com o humor dos comerciantes. Exatamente, porque tudo passa pela política, né? Algumas definições, estratégias, o que dita o rumo, o futuro, passa pela política, depende de leis, depende de aprovações, e isso não está acontecendo. E aí está espantando aí investimentos no mercado interno, uma vez que a gente já vem perdendo investimentos no mercado externo por conta da alta do dólar. O fundo investidor, os investidores internacionais estão parados em relação a investir no Brasil. E isso já desde o começo do ano praticamente, isso já vem tendo uma retração e aumentou agora nesse período onde o dólar praticamente ultrapassou a casa dos R$4. Isso também porque os empresários trabalham com planejamento e aí precisa ter uma perspectiva de futuro para os próximos 6 meses, próximo ano. E às vezes essa instabilidade política, por exemplo, será que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, continua no governo, sai do governo? Coisas desse tipo, notícias desse tipo do meio político que acabam interferindo nesse planejamento e aí no humor e interferindo no pessimismo, é isso? Isso influencia diretamente no pessimismo dos empresários e os indicadores da economia também. Você pega aí, por exemplo, qual empresário que está buscando dinheiro no mercado financeiro com juros muito altos? Ninguém. O empresário praticamente, do comércio principalmente, ele está se mantendo. Estamos chegando próximo do final do ano, ninguém fez grande estoque, renovação de estoque, praticamente se mantém ou fez um estoque menor daquilo que se vende mais, aquilo que gira no dia a dia. Com isso afeta o emprego, porque nesse período de setembro começa forte o emprego temporário e esse movimento não está acontecendo. Quando se contrata um temporário de setembro a outubro, a previsão no final de 90 dias é manter o efetivo de 20% a 30% das contratações. O pessimismo é tão grande que os empresários dizem o seguinte: em vez de fazer a manutenção, nós vamos demitir mais ainda após o período de 90 dias, ou seja, já estão preocupados com a queda de vendas. A queda de venda no comércio, de uma forma geral, já caiu, a projeção é cair em torno de 2,5%. Isso aumentou para 3% de queda negativa. O setor de automotivo, por exemplo, e da construção, tem uma projeção negativa de cair quase 7%. E aí, cadê o pessimismo? Aonde fica o pessimismo? Nessa conjuntura econômica toda, faz do empresário ter essa perspectiva negativa em relação ao que está acontecendo em 2015. E o trabalhador
o que ele deve fazer nesse momento? Principalmente o trabalhador que foi demitido, está desempregado, o jovem que está indo para o mercado de trabalho agora, tinha uma perspectiva aí de contratação temporária aí para o fim de ano. Nesse cenário de pessimismo, o que esse trabalhador deve fazer? Tirando os grandes empreendimentos, como existe lançamento de alguns shopping center, alguns grandes magazines, coisa que já estava no planejamento, isso vai acontecer em alguns estados. Como Mato Grosso, inclusive, esse mês, inclusive, né? Com o shopping novo lá de Várzea Grande, que está entrando no mercado, praticamente aí em torno de 1.500 empregos direto e indireto. Isso é legal. Mas tirando esses grandes empreendimentos, não tem nenhuma perspectiva. O jovem que está desempregado ou que saiu do emprego agora, em linhas gerais, a grande máxima de tudo é você não fazer nada e poupar o seu dinheiro, porque a gente não tem uma projeção positiva para o futuro. Aquela euforia da Copa do Mundo de 2014, não vamos ter agora nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? É diferente, né? Porque quando aquela euforia da Copa praticamente envolveu o país todo, né? E alguns que têm uma atividade turística muito forte, acabou tendo uma certa vantagem, né, do seu turismo, principalmente no setor de gastronomia e de bebidas. Foram esse que foi a grande sacada de quem veio para turismo, para passear. Fora isso, o comércio ficou à mercê, porque o comércio praticamente parou. E isso vem refletindo no resultado negativo de 2015, o que aconteceu praticamente há um ano atrás. E para recuperar essa queda, o comércio é o seguinte: o comércio é uma válvula propulsora no dia a dia de gerar negócios, porque o comércio não pode parar. Naquele período teve uma paralisação de praticamente quase um mês de queda. E para recuperar esse um mês com uma crise forte que está acontecendo em 2015, ficou mais difícil ainda. E aí aumenta a desconfiança. Só que essa desconfiança ela tem que ser ponderada, porque o comércio precisa acreditar que essa crise política, onde, Toninho, todos nós temos uma perspectiva que precisa melhorar. Porque a economia hoje está da forma que está, com esses indicadores de macro de microeconomia negativo, é por conta da crise política. Então, o principal objetivo hoje que nós temos que torcer é que a crise política seja resolvida o mais urgente possível e aí a gente volta a ter perspectiva na área econômica. Obrigado. Eu que agradeço.